Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Primeiramente, ótima sexta-feira a todos, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. E galera, eu queria pedir desculpas pela minha ausência essa semana. Gravei poucos vídeos aqui com vocês, né, rapaziada? Mas quem me acompanha lá no Instagram sabe o porquê. Eu expliquei essa semana, né? Essa semana foi muito corrida para mim. Tive que levar minha cachorra praticamente todos os dias para fazer exame, a Nalu, que é o nome dela. Porque hoje, sexta-feira, à 1h da tarde, ela vai ter que fazer uma cirurgia, tá, rapaziada? Ela tá com tumor, ela vai ter que tirar esse tumor, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Hoje, 1h da tarde, eu vou estar levando ela pra fazer essa cirurgia, beleza, rapaziada? Pensamentos positivos aí, e se Deus quiser, vai dar tudo, já deu tudo certo, beleza, rapaziada? Bom, vamos lá, vamos começar o vídeo aqui fazendo os agradecimentos, é óbvio, né, rapaziada? Eu sei que é meio chato, que as pessoas... Ah, Henrique, eu quero que você fale logo do Corinthians, eu quero que você passe as notícias do Coringão, mas eu tenho que ser grato às pessoas que me ajudam, às pessoas que curtem meu trabalho aqui, às pessoas que comentam meu trabalho aqui, às pessoas que reagem aos meus vídeos aqui, eu tenho que agradecer, e as pessoas que fazem o Pix também para poder fortalecer o canal. O QR Code sempre fica aqui na tela aqui. Quem puder fortalecer com qualquer valor ajuda demais o canal Vai Timão. Hoje eu quero agradecer o Danilo Ferreira e o Arnaldo Martini, que os dois fizeram o Pix aí pra fortalecer o canal. Obrigado de coração, tamo junto e vai Corinthians, rapaziada. Bom, vamos lá, vamos começar a falar os assuntos aí do Coringão. As pepas estão bravas comigo, rapaziada. As pepas estão bravas comigo e a hipocrisia rola solto, né, rapaziada? Por causa de dois vídeos que eu fiz, né? Um falando a verdade, o que eu achava a respeito da declaração do Vitor Roque com a mãe dele, e outro brincando, né? Falando do River Plate, como o River Plate pode reverter o resultado, pode ganhar do Palmeiras. No primeiro vídeo, eu falei, né, minha opinião sobre as declarações do Vitor Roque ter falado daquele jeito, chamado a mãe dele de vagabunda, que eu acho um absurdo um filho falar desse jeito com a mãe dele. E aí os palmeirenses desceram ali em mim. Nossa, por que você não cuida do seu time? Porque... É estranho, né, rapaziada? É estranho porque no começo do ano, quando aconteceu aquele caso com o Garro, vocês lembram do Garro, rapaziada? Que aconteceu aquele acidente que ele teve? Até de assassino os palmeirenses chamaram ele. Inclusive, no jogo da volta da Copa do Brasil, se eu não me engano, acho que não sei se é uma falta que ele vai... Ah, falta do gol! Do segundo gol do Corinthians, que eliminou vocês, seus nanicos. Que eliminou vocês. Vocês chamaram, gritaram várias e várias vezes, chamando o Garro de assassino. Olha a hipocrisia rolando solta, né, rapaziada? Então a torcida do Palmeiras pode chamar o Garro de assassino, sendo que ele nem foi culpado por conta de um acidente. Acidente. Mas eles podem julgar o caso do Garro e podem falar que ele é um assassino, né? Podem xingar ele e falar que ele é um assassino. Agora vaza áudios de um jogador das Pepas, que eu simplesmente falei que é um absurdo ele ter chamado a mãe dele de vagabunda, e aí os caras querem defender o indefensável, né? A hipocrisia rola solta no futebol, hein? Meu Deus, por isso que eu falo, velho, por isso que eu falo. Falta neurônio, o pensamento de alguns torcedores. E outra, fiz uma brincadeira, né? Falando que o River Plate tem que entrar com a camisa do Corinthians, né? Pra poder vencer, porque esse ano o Corinthians só bateu na cara desses otários aí. E eles ficaram bravinhos. Eles podem brincar, eles podem zoar. Nossa, o que eu recebi de A pessoa quer brincar comigo, quer entrar no meu Instagram, no meu TikTok, aqui no YouTube, o Palmeiras quer brincar comigo, quer me zoar, beleza. Mas o que eu recebi de comentários ofensivos, hein? É de pessoas que têm um pouquinho de neurônio, né? É de pessoas que não merecem meu respeito. Já tô bloqueando todas pra largar a mão de ser otárias. Porque não sabe a brincadeira, a essência do futebol. É uma cambada de babaca, né? Essa é a grande verdade. Mas é esse o pensamento de alguns... Não tô generalizando, tá, rapaziada? Muito pelo contrário. Até porque eu tenho muitos amigos palmeirenses que a gente brinca pra caralho com maior respeito e a gente sabe se divertir. Mas tem uns babacas, uns otários que a gente tem que vir aqui e falar, né, rapaziada? Bom, mas não poderia deixar de fazer essa zoação ainda com a cara desses babacas ainda. Bom, vamos lá. Vamos falar a respeito do Coringão agora, que hoje de manhã, né, saiu vou até ler aqui pra vocês, na página do Globo, né, na página do Corinthians, na Globo, né, e eu vou ler a matéria aqui pra vocês. Por que eu vou ler essa matéria pra vocês? Porque, eu já falei isso pra vocês, o Ministério Público está fazendo um trabalho
que era para ter feito dentro do Corinthians. Que era para ter sido feito dentro do Corinthians. Isso aqui, que eu vou ler para vocês, era os conselheiros, era a comissão de ética, era a justiça, era esse pessoal que deveria fazer esse trabalho dentro do Corinthians. Mas parece que tem um rabo preso com a antiga diretoria, hein? Mas parece que tem um rabo preso com a antiga diretoria, hein, Romeu Tuma? Não mexe os pauzinhos, não faz nada, né? Ah, eles não têm culpa, né? André Sanches não tem culpa de nada. Duílio Monteiro Alves não tem culpa de nada. Pra esses caras aí, só o Pinóquio, o Augusto Melo, tem culpa. Ele tem culpa também. Só que André Sanches e o Duílio Monteiro Alves também têm culpa. E aí o Ministério Público tem que fazer o trabalho e investigar, e ir pra cima, e cobrar, e prender esses vagabundos que roubaram o Corinthians. O Ministério Público tem que fazer isso. Porque se depender desses caras que estão lá dentro do Corinthians, é tudo farinha do mesmo saco. É tudo amiguinho. É tudo querendo carguinho aqui, carguinho ali. Essa é a realidade, mano. Vou ler a reportagem aqui pra vocês, ó. Justiça autoriza quebra de sigilo de cartões de crédito do Corinthians. Clube alega que já entregou tais documentos ao Ministério Público. Decisão também permite quebra de sigilo bancário de empresa suspeita de ser de fachada. Olha que absurdo, rapaziada. Olha que absurdo, mano. Tem que quebrar o sigilo. Sendo que era o Corinthians que deveria fazer essas investigações. De antigos presidentes fazendo contratos com empresas laranjas, empresa de fachada, mano. Olha o ponto que a gente chega, cara. Olha a ladruagem que é dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista, mano. A Justiça de São Paulo aceitou o pedido do Ministério Público para quebrar o sigilo dos cartões de crédito do Corinthians de janeiro de 2018 a maio de 2025, período que engloba as gestões dos ex-presidentes André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. Que eu tô falando para vocês, não é só Augusto Melo que tem culpa. Ele também tem culpa. Mas André Sanches e Duílio são muito culpados também, muito. O Corinthians alega que já forneceu as faturas de tais cartões ao Ministério Público. Se eles estão querendo quebra de sigilo é porque tem muita coisa que o Corinthians ainda não forneceu, mano. Tem muita coisa escondida debaixo dos panos. Tem muita coisa. Responsável pela sentença, a justiça Márcia Mayumi Okuda Oshiro também autorizou quebra de sigilo fiscal do Oliveira Mini Mercados, que é suspeita de ser de fachada e emitiu notas ao Corinthians em 2023, como revelou o GE. Outra coisa, Márcia, que você deveria ir atrás também, é da Tausa, mano. Por que ninguém fala dessa porra dessa empresa, dessa Tausa, mano? Que todo mundo sabe que é uma empresa de fachada. Eu quero que você vá atrás desse mini mercado. Lógico que eu quero. Porque tem coisa errada lá. Mas eu quero que vá atrás da Tausa também. Porque a gente sabe que tem coisa errada. Porém, a empresa ingressou... Olha isso, rapaziada. Porém, a empresa ingressou com habeas corpus para impedir a medida. Ainda não houve decisão da justiça quanto a isso. Por que será que a empresa pediu habeas corpus para impedir isso daí? Por que será? Será que é porque eles estão tudo certinho? Será que é porque eles trabalham tudo correto? Será que é porque o Corinthians fez um contrato com uma empresa que é 100% certinha aqui na justiça? É óbvio que não, né, pessoal? É óbvio que não, né? Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Se você, que tá vendo meu vídeo aqui, deve pra justiça, você vai entregar documentação, você vai... Se você não deve, claro, né? Você vai entregar documentação, tudo que a justiça pedir pra você, você vai fornecer. Pra quê? Pra que não tenha dúvida nenhuma. Agora os caras não querem fornecer todos os cartões de crédito, a empresa... ela ingressou com habeas corpus para impedir essa medida. Então, rapaziada, tá na cara, tá na cara. Mas sabe por que eles fazem isso? Porque existem brechas na justiça desse país. Eu falo, a justiça desse país aqui, para alguns casos, ela é pífia, ela é nojenta. Então, abre brechas. Então, abre um habeas corpus aqui, abre um negocinho ali, abre um negocinho ali, e vai levando, vai levando, vai levando, vai levando. É ridículo isso, rapaziada, é ridículo. Tá na cara que esses caras têm culpa. Tá na cara. Só que o Ministério Público, graças a Deus, tá em cima disso daí. Graças a Deus. Para solicitar a quebra de sigilo dos cartões, a promotoria
apontou desorganização administrativa e inércia do clube. Desorganização administrativa a gente vê em todos os segmentos dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Todos! Além de suposto furto de documentos durante a invasão ao Parque São Jorge, sede do Timão. Outro argumento utilizado foi de interesses políticos não muito ortodoxos e conflituosos na apuração célebre destes fatos. Rapaziada, o que eu falei pra vocês no começo desse assunto aqui? É interesse político, velho. É interesse político, por isso que é tudo farinha do mesmo saco. Por isso que é Carguinho que ganha aqui, é o primo, o tio que tem o trabalho aqui na base, que isso e aquilo. Cara, tinha que fazer uma limpeza geral nesses caras, mano. Tinha que fazer uma varredura geral dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Que além de arrancar esses caras de lá de dentro, ia todo mundo em cana. Ia todo mundo preso. Mas vai acontecer isso, se Deus quiser. A justiça vai ser feita. A justiça vai ser feita, sabe pra quem? Pros torcedores do Corinthians. Pros torcedores do Corinthians que sofrem, que são os verdadeiros torcedores que sofrem. São os torcedores que querem ver esse time se recuperar, esse clube se recuperar, esse clube se reerguer. Esse clube tá no patamar lá em cima. São os torcedores que merecem isso. Não esses lixos que estão lá dentro, que ficam falando toda hora. Ai, vamos salvar o Corinthians. Ai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E continua a mesma bosta, a mesma merda. Então, rapaziada, deixa eu só terminar aqui, ó. André Sanches reconheceu a veracidade de um dos documentos vazados. Ele reconheceu, né? Ele reconheceu. Já é prova suficiente pra sumir com esse verme do Corinthians. Sumir. E investigar porque ele tem que ser preso. Porque ele usou dinheiro que não era dele. Pra uso próprio. Que mostrava gastos do cartão do clube durante Réveillon em Tibaú do Sul, no Rio Grande do Norte. O ex-presidente disse ter reembolsado o clube pelo gasto indevido, mas depois disse outras faturas vieram a público. Então, ele reembolsou o clube depois de 5 anos. Ele falou que, pelo menos eu devolvi o dinheiro. É assim que funciona a justiça, rapaziada. Se esse país fosse sério, se o Corinthians fosse sério, já teria expulsado esse cara no primeiro momento que descobriram. Ele assumiu, tchau, vaza. Você vai pagar com juros, correção monetária, com a puta que pariu, e vai responder pelo Ministério Público, porque você usou dinheiro que não era seu. Vai você! Vou dar um exemplo aqui pra vocês, rapaziada. Você tem sua conta no seu banco aqui, certo? Bradesco e tal, ou qualquer banco que você tem conta. Alguém deposita um valor errado na sua conta. Alguém deposita um valor errado na sua conta. Vai você usar esse dinheiro e depois falar, eu não sabia que esse dinheiro não era meu, eu pago esse dinheiro, eu devolvo esse dinheiro. Vai ver o que vai acontecer com você. Você vai responder à justiça, amigão. Você vai responder por dinheiro que você não usou, que você não podia usar, dinheiro que não era seu. Você vai responder. Por que esse vagabundo desse André Sanches não tem que responder? Por que esse verme não tem que ser expulso do Corinthians? Fica esse meu questionamento aí pra vocês, rapaziada. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre futebol, né? Sobre bola. Eu sei que tem gente que tá querendo que eu fale isso, mas eu não poderia deixar de falar sobre esse caso aqui, que isso me deixa de um... Isso me dá nojo. Me dá nojo falar sobre esse assunto do Corinthians, rapaziada. Bom, vamos lá. 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, hein, rapaziada? 24ª rodada do Campeonato Brasileiro começa amanhã. Amanhã a gente vai detalhar aqui, jogo por jogo. Vou falar como é que tá a tabela aqui pra vocês, ó. Em primeiro colocado, Flamengo com 50 pontos. Segundo colocado, Cruzeiro com 47. Terceiro colocado, Palmeiras com 46. Quarto colocado, Mirassol com 39. Quinto colocado, Botafogo com 36. Sexto colocado, Bahia com 36. Sétimo, São Paulo com 35. Oitavo, Bragantino com 31. Em nono, Coringão que conseguiu subiu algumas casinhas com a vitória contra o Fluminense, né? Em nono com 29 pontos, Fluminense em 10º com 28 pontos, Ceará 11º com 27 pontos, Internacional 12º com 27 pontos, Atlético Mineiro 13º com 25 pontos, Grêmio
14º com 25 pontos, 15º Vasco com 23 pontos, 16º, primeiro colocado fora da zona de rebaixamento é o Santos com 23 pontos. E aí quem tá na zona de rebaixamento é Vitória, em 17º com 22 pontos, Juventude em 18º com 21 pontos, Fortaleza, 19º com 18 pontos, e na minha opinião, o Sport, que vai ser o adversário do Corinthians nessa rodada, 20º colocado com 11 pontos, na minha opinião, já rebaixado no Campeonato Brasileiro, rapaziada. Viram como o Corinthians dá uma... Com essa vitória contra o Fluminense, o Corinthians deu uma distanciada dessa zona horrorosa, que é perto da zona de rebaixamento. Hoje o Corinthians em 9º colocado, tá bem longe. Hoje o primeiro time da zona de rebaixamento é o Vitória, com 22 pontos. O Corinthians soma 29 pontos. Já tá na hora, já tá na hora. E por isso que eu falo, esse jogo dessa 24ª rodada contra o Sport é o jogo pra virar a chave dentro do Campeonato Brasileiro, pra gente começar a pensar em primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro, rapaziada. A verdade é essa, se o Corinthians consegue uma vitória contra o Sport fora de casa, o Corinthians vai dar um salto pra começar a pensar em outras coisas no Campeonato Brasileiro. Pré-Libertadores, numa Libertadores, numa vaga direta. É isso que o Corinthians tem que começar a pensar nesse Campeonato Brasileiro. E esse jogo contra o Sport é muito importante, tá, rapaziada? Bom, vou falar aqui pra vocês, rapaziada, a 24ª rodada aqui, a tabela, os jogos que vai ser disputado começa amanhã. Vamos falar aqui como é que tá a classificação para vocês aqui, ó. Em primeiro colocado tá o Flamengo com 50 pontos, em segundo colocado Cruzeiro com 47 pontos, em terceiro Palmeiras 46 pontos, quarto Mirassol 39, quinto Botafogo 36, sexto Bahia 36, sétimo São Paulo com 35, oitavo Bragantino com 31 e o nosso Coringão tá em 9º com 29 pontos. Em 10º colocado Fluminense com 28 pontos, em 11º colocado Ceará com 27 pontos, 12º colocado Internacional com 27 pontos, 13º colocado Atlético Mineiro com 25 pontos, 14º Grêmio com 25 pontos, 15º Vasco com 23 pontos, 16º Santos com 23 pontos, e aí o Santos que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, né, rapaziada? E aí os times que estão na zona de rebaixamento. O Vitória em 17º com 22 pontos, o Juventude em 18º com 21 pontos, o Fortaleza em 19º com 18 pontos e em 20º o Sport, que é o adversário do Corinthians, na minha opinião, já rebaixado com 11 pontos no Campeonato Brasileiro, pessoal. Viram como o Corinthians conseguiu dar essa bela distância da zona de rebaixamento hoje, que é o Vitória, com 22 pontos, que é o primeiro colocado, o Corinthians já na primeira tabela do Campeonato Brasileiro com 29 pontos. Então por isso que eu falei pra vocês, rapaziada, o jogo contra o Sport é pro Corinthians pensar em primeira tabela do campeonato pra frente, rapaziada. Pré-Libertadores, numa vaga de Libertadores, quem sabe direta. Esse é o pensamento que tem que ser do Sport Clube Corinthians Paulista e tem sim que vir já nesse jogo contra o último colocado do Campeonato Brasileiro, o Sport, rapaziada. Bom, vamos lá. Vamos detalhar aí a 24ª rodada, que começa amanhã no Barradão. Vitória e Fluminense, rapaziada. Vitória que tá lá na zona de rebaixamento, Fluminense que vem de 2 derrotas pra Corinthians e na Sul-Americana pro Lanús. Eu acho que esse jogo vai dar um empate, viu, rapaziada? Acho que esse jogo tá com cara de ser 1-1. E amanhã também no Newton Santos, Botafogo e Atlético Mineiro, hein, rapaziada? E o Botafogo nesse meio de semana, hein? Teve um jogo atrasado, pra quem não sabe, né? Botafogo e Mirassol. Lá no Newton Santos, também na casa do Botafogo. Botafogo abriu 3-0 no primeiro tempo, 3-0. E no segundo tempo, com 16 minutos do segundo tempo, o Mirassol já tinha empatado em 3-3. Eu já vi time pipoqueiro, eu já vi clube pipoqueiro, mas igual o Botafogo, eu nunca vi, rapaziada. Eu nunca vi de verdade, viu? Botafogo e Atlético Mineiro, amanhã às 18h30, tá com cheiro de empate esse jogo também. Vou colocar 2-2 também esse jogo aqui, tá, rapaziada? No Castelão também, amanhã, 6h30, jogão, hein, rapaziada? Ceará e Bahia. O Bahia que tá muito bem nesse Campeonato Brasileiro, vem de uma derrota pro Cruzeiro, uma derrota dolorida dentro de casa, de virada. O Ceará também tá brigando na parte de baixo da tabela. Tá com cheiro de vitória do Bahia, viu, rapaziada? Vou colocar aqui 2-1 Bahia, esse jogo contra o Ceará. E amanhã também no Allianz Parque, o Palmeiras só joga no Allianz Parque, é impressionante. Palmeiras e Fortaleza. O Fortaleza precisando se recuperar de qualquer jeito. Fortaleza que tá afundado na zona de rebaixamento. O Palmeiras tá brigando pelo título, né?
vem de uma vitória da Libertadores, não sei qual time que o Abel Ferreira vai colocar, até porque tem o outro jogo na quarta-feira que vem. Tá cheirando um empate, hein? Isso é com o coração, tá, rapaziada? Mas eu acho que o Palmeiras, infelizmente, ganha esse jogo e ganha esse jogo meio que tranquilo, um 2-0 pro Palmeiras, tá, rapaziada? Infelizmente. Aí no domingo, rapaziada, Mirassol e Juventude, sensação do campeonato que eu queimei minha língua, que eu falei que ia começar a cair no Campeonato Brasileiro. Sensação do campeonato, Mirassol recebe o Juventude e o Mirassol vai ganhar até com certa tranquilidade. 3-0 Mirassol contra o Juventude, rapaziada. No domingo também lá no Maracanã, Flamengo e Vasco, clássico carioca. Eu assisti o jogo do Flamengo ontem na Libertadores. Quando deu 10 minutos do primeiro tempo, eu falei, esse jogo vai ser mais do que Flamengo e Vitória. Eu achei que ia ser uns 10-0 pro Flamengo. A maneira com que o Flamengo estava jogando com o Estudiantes, mas Argentina é diferente, argentino complica jogo, Argentina é complicado. Estudiantes conseguiu fazer um gol, terminou 2-1 e a decisão vai estar em aberta para a semana que vem, né? Mas eu acho que o Flamengo ganha até com uma certa tranquilidade do Vasco. Eu vou colocar aqui 3-1 Flamengo em cima do Vasco, tá, rapaziada? E no Beira-Rio também no domingo, um jogão, hein? Um jogão dos desesperados. Clássico, né, dos desesperados, né? Internacional e Grêmio. Esse jogo tá dando desespero, porque os dois clubes estão na pindaíba. Quem ganhar esse jogo vai afundar de vez o seu rival e vai conseguir dar uma respirada. Porém, eu acho que nenhum dos dois vai ganhar. Eu acho que vai ser um empate esse jogo. Um jogo feio, jogo para nenhum dos dois querer perder, para manter treinador, para tentar continuar o trabalho mais tranquilo. 0-0. Jogo horroroso, rapaziada. 0-0 Internacional e Grêmio. E no domingo também, às 17h30, Sport e Corinthians, rapaziada. E aquela goleada do Coringão, mano. Aquela goleada do Coringão. 1-0 Coringão, rapaziada. 1-0 Corinthians contra o Sport, resultado maravilhoso. E no domingo também, às 8h30 da noite, na Vila Belmiro, Santos e São Paulo. Clássico. São Paulo que veio de uma derrota ontem, apanhou na Libertadores para a LDU 2-0 fora de casa. Não, acho que o São Paulo vai com o time meio que mesclado, né? Contra o Santos. O Santos está muito mal no Campeonato Brasileiro também, porém eu acho, minha opinião, que o Santos ganha esse jogo de 1-0, rapaziada. Eu acho que vai ser 1-0 pro Santos, tá? E no domingo também, às 8h30 da noite, Cruzeiro e Bragantino. Cruzeiro que vem de uma belíssima vitória contra o Bahia fora de casa, recebe o Bragantino que tá perdendo para todo mundo. Acho que o Cruzeiro ganha com uma certa tranquilidade, 3-0 contra o Bragantino, rapaziada. E isso aí encerra a 24ª rodada do campeonato. Rapaziada, uma novidade aqui pra vocês, tá? Já que o YouTube não quer... Não sei o que tá acontecendo, né, com o meu trabalho no YouTube, ele não quer divulgar de maneira nenhuma meu trabalho. Vou tentar voltar a fazer as lives aqui, transmitindo os jogos do Corinthians, que eu sei que bastante gente sente falta, bastante gente quer que eu faça isso, então vou começar a voltar a transmitir os jogos do Coringão aqui no YouTube.